Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de redação, usando a apostila de redação, e o nosso tema vai ser recursos argumentativos, ou seja, pensando mais uma vez naquilo que o Enem tem para nos absorver durante a prova de produção de texto. A gente vai cumprir o nosso módulo entendendo como é importante argumentar com qualidade, a partir de exemplos e informações que vão fazer o seu texto muito melhor do que se você colocar apenas os seus achismos. Porque nós, como seres humanos, gostamos muito de ficar colocando a nossa ideia, mas nem sempre nós temos base para essa ideia. E é isso que a gente vai conversar a partir de agora. Vamos fazer junto com a apostila. Eu quero que você abra a sua apostila de redação do primeiro ano. Vou mostrar para vocês. Apostila de redação, módulo 5. No módulo 5, eu quero que vocês abram na página 160. Olha aí, a exemplificação. Todo mundo está junto? Apostila do primeiro ano, redação, módulo 5, página 160. Queria que vocês estivessem aqui para a gente interagir, mas vamos tentar fazer à distância mesmo, porque é o melhor para a nossa saúde hoje. Então vamos lá. O que é que a redação do Enem tem por base? Pensando alto, assim, num limite entre o senso comum e a redação, defender uma opinião, mas não é só essa defesa da opinião que basta, Eu não preciso ter apenas uma opinião. A gente tem visto ao longo dos módulos anteriores como é importante ter uma opinião e, a partir dessa frase, tese, defender aquilo que eu penso. É o que a gente vai chamar de argumentação ou processo argumentativo, que tem que se desenvolver ao longo do texto. Então nós vamos pensar assim: eu tenho um parágrafo para introdução do texto, que nós vamos chamar de tese, apresentação da situação problema, porque todo texto tem sim uma fundamentação num conflito social, e esse conflito social é o que gera a base para a gente opinar. Eu trouxe aqui para vocês os temas da redação dos últimos Enems que nós tivemos no Brasil. 2015 é a perpetuação da violência contra a mulher, 2016 intolerância religiosa. Vou deixar aqui. 2017 nós temos aqui a educação no Brasil para surdos. 2018, controle de dados na internet para o controle do usuário, Sabe aquilo que o Google faz quando você pesquisa assim, que você quer comprar uma casa daqui 50 anos, e aí você, toda hora que entra, aparece uma casa? É isso aí. E na de 2019 nós tivemos aqui a democracia do cinema, Porque o cinema no Brasil é tão antidemocrático. Não temos acesso ao cinema para todo mundo. Se fosse só o cinema, a gente estava feliz. Vou deixar aqui as propostas de redação, e ao longo da explicação do conteúdo de argumentação, a gente vai buscar a nossa prova. Presta atenção. O capítulo 5, o módulo 5, vai trabalhar com o exemplo. E o exemplo é muito importante para o nosso texto. Por quê? Porque é um dos passos de comprovação da sua opinião. Por exemplo, nós temos uma proposta, vamos pegar já aqui então, Nós temos aqui uma proposta, eu vou pegar o de 2015, que é um tema muito importante. Talvez um dos temas, na minha visão, o tema mais importante dos últimos anos. E a violência contra a mulher é muito disseminado, A gente ouve muito na mídia falar sobre feminicídio, assédio, violência e outros métodos
de práticas criminosas contra o gênero feminino, né? E aí nós temos a prova de violência contra a mulher. O tema central está lá na frase da proposta: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, Enem 2015, para entrada no vestibular em 2016. Bom, eu tenho que criar, num primeiro parágrafo, como a gente viu no capítulo anterior, uma tese, ou seja, um ponto de vista. Aí eu vou dizer assim: eu preciso encontrar, dentre as minhas leituras, meu conhecimento de mundo, dentre aquilo que eu li na proposta, como eu penso que a persistência da violência aconteceu na minha sociedade. Por quê? Então eu vou montar uma tese. Bom, a minha tese é que a violência contra a mulher persiste, e persistir quer dizer que se torna algo corriqueiro do dia a dia há muito tempo, né? Está há muito tempo, está enraizado. Enraizado é uma ótima palavra. Está se tornando estrutural, porque a sociedade é machista desde a sua formação. Eu não estou dizendo que você aí de casa, né, o meu aluno do primeiro ano, precisa pensar igual a mim. Não, a minha função como professor é apresentar lados da história, lados das opiniões, e você, a partir da leitura, moldar a sua opinião, porque eu não estou aqui para ficar doutrinando vocês. A ideia é que você seja levado às leituras e aos caminhos. Você aí sabe que eu sou um professor bem aberto aos diálogos. Presta atenção aqui, ó. Na minha visão como David, se eu fosse aluno do vestibular, seria o machismo que é estrutural na nossa sociedade, que faz com que a violência persista. O homem, visto como o centro social e achando que tem o domínio de todas as funções, ainda mais sobre a mulher, que é vista desde a formação das civilizações. E se a gente pegar a era clássica, a idade, os primeiros anos do século, depois a gente vem do milênio, depois a gente vem para a Idade Média, a mulher vai conseguir uma construção de direitos a partir do século XX. Então nós estamos muito atrasados com relação ao direito. E se o homem teve sempre o direito, é porque a sociedade se organiza a partir da figura masculina. E isso, na minha visão, faz com que essa violência se perpetue na sociedade. Mas não basta dizer isso. Eu tenho que explicar por que machismo. Nossa, por que machismo? Então, eu posso buscar, por exemplo, um exemplo histórico. Eu acabei de dizer aqui que ao longo da história a mulher sempre foi desprestigiada, enquanto o gênero masculino foi prestigiado. Então, eu posso buscar na história um exemplo, eu posso buscar na nossa sociedade um exemplo prático de como o gênero masculino, e aqui não é uma aula de gênero, tá? É uma aula de violência contra a mulher. Como o gênero masculino ele é privilegiado nas questões de salário, organização familiar. E a gente vai pegar, se a gente for pegar a estrutura religiosa, por exemplo, nós vamos ver que a base religiosa é masculina. Se a gente for pegar a base política brasileira, a base é masculina. Ixi, e nós vamos encontrar, gente, um monte de lugares. Eu falei igreja, eu falei sociedade e falei política. Mas se a gente for pegar as empresas, os cargos altos masculinos, ainda bem que dos 2010 para cá, a mulherada está pondo fogo no povo mesmo, não fogo, está colocando brasa, né? Elas estão lutando pelo direito e nunca mais retroceda a mulher, porque o seu lugar é do nosso lado e a gente vai junto construir uma sociedade melhor. Então, como é que eu faço esse exemplo, essa exemplificação? Olha o que a apostila vai dizer. Para comprovar, página 160, no meio da apostila aí, exemplificação. Para comprovar o meu ponto de vista, para eu desenvolver o meu argumento, eu preciso então ter uma ideia base, o que eu estava construindo aqui. O machismo é a base de uma sociedade patriarcal. Depois eu tenho que dar uma explicação, está bem de azul no meio da página. Uma explicação sobre o que eu disse. Então, por que o machismo
Ó, porquê de causa, porquê de explicação. Porque o machismo está na sociedade enraizado e depois um exemplo que pode ser algo histórico ou do nosso contemporâneo mesmo. Ainda depois eu posso usar um dado estatístico e comprovar o que eu estou falando. A apostila trouxe um exemplo de texto sobre eleição, né, a democracia. Vamos ler o que a apostila vai trazer, porque é um exemplo de como ter uma ideia base somada a uma explicação, somada a um exemplo. Ó. Primeiro, deve-se entender que o direito ao voto foi instaurado após anos de militarismo governamental à custa de uma intensa mobilização populacional, o que culminou na abertura democrática a partir de 1985. Veja que eu estava falando da violência contra a mulher porque eu quis trazer esse exemplo extra. A apostila está falando de democracia. Então, essa primeira frase que eu li é a ideia base. Ou seja, havia um governo militar, acompanha comigo, havia um governo militar que não permitia o direito ao voto, porque era o escolhido lá entre eles. Depois nas aulas de história vocês vão ter acesso aí, com o professor de história, a toda a passagem dos governos brasileiros até o regime militar, né? E isso fez com que o povo, em 1984-5, começasse uma luta pelo direito à democracia. Presta atenção, agora ele vai dar uma explicação. Aparentemente, iniciava-se aí um processo democrático no país, juntamente com uma conscientização política por parte dos cidadãos. Veja, agora ele explicou. O que ele explicou? Explicou por que houve a luta pela democracia. Foi necessário que houvesse uma movimentação nacional em busca de direitos básicos que se perdeu ao longo do regime militar. E para terminar, ele vai dar um exemplo, ó. Na prática, veja que essa expressão na prática, né, insere o exemplo. Na prática, porém, isso não funcionou de forma perfeita. Basta observar como, já em 1989, uma boa parcela da população se absteve da escolha dos futuros comandantes da nossa pátria nas primeiras eleições diretas para presidente, anulando seu voto ou deixando-o em branco. Como isso aconteceu? Esse exemplo quer dizer que, embora houvesse luta pela democracia, a população brasileira no todo, né, não estava preparada para esse momento. Muitos foram, deixaram em branco ou anularam porque não entenderam exatamente qual é a importância da luta pelos nossos direitos básicos. Veja que esse argumento em favor da democracia e com uma crítica populacional da falta de cultura do voto é importante para construir um exemplo. Tudo bem? Vamos continuar? Vira a apostila, por favor, que agora o material vai trazer para você uma definição de cada item a partir do exemplo. Ele vai separar o exemplo passado e do exemplo passado ele vai separar para você o que é ideia, o que é explicação e o que é exemplo. Olha que legal! Qual foi a ideia defendida no exemplo anterior? Porque o que você escreveu pode ser passado em tópico, né? Olha só. Qual era a ideia desse trecho que a gente acabou de ler, que foi o exemplo da exemplificação? Ó, o direito ao voto foi instaurado após anos de regime militar, à custa de uma intensa mobilização populacional que culminou na abertura democrática a partir de 85. Veja, essa foi a ideia central, é o ponto central do argumento. Eu não posso parar aqui e já emendar um novo argumento. Eu preciso, a partir dessa frase, desse tópico frasal, explicá-lo e exemplificá-lo. Olha lá, qual foi a explicação para isso? Aparentemente, iniciava-se um processo democrático no país, com conscientização política por parte dos cidadãos. Na prática, porém, não foi o que se viu. Então, presta atenção. Até aqui, ele explicou que o processo democrático era um início, uma pré-consciência política que o brasileiro estava desenvolvendo. Veja que não é fácil.
não é fácil mudar uma cultura, não é fácil transformar a forma de pensar de uma nação do dia para a noite. E aqui no Brasil, em 4 anos de luta pela democracia, houve pouca consciência. Agora ele vai dar um exemplo. Por que na visão dele houve pouca consciência? Em 89, nas primeiras eleições diretas para presidente, boa parcela da população brasileira abriu mão de seus representantes, anulando seu voto ou deixando-o em branco. Então aqui ele está dando um exemplo do porquê a luta pela democracia foi assim, não abrangeu tanto. Acho que o povo não estava preparado para aquele momento. Segundo exemplo, presta atenção aqui, ó. Eu vou ler o trecho em azul e depois a apostila vai separar de novo. Ideia, explicação de ideia, exemplo da explicação. Tudo bem? Tudo isso tem uma só intenção: comprovar aquilo que você pensa. Dá uma olhada, ó. Veja mais um caso sobre o tema a inveja no mundo contemporâneo. Inveja, minha gente, é o mal do povo. Você que estuda na escola, não nessa escola, mas qualquer escola, né, adolescente convive muito com isso, né? Quer seu brinco, quer seu batom, quer um caderno igual ao seu, quer o seu crush, quer o seu lanche. Pessoa que não sabe ser feliz com aquilo que tem. Não seja assim, tá? Seja leve, agradeça por aquilo que você tem. Dica do David, palmas para mim. Então vamos lá, olha só. A inveja no mundo contemporâneo. Veja, ele vai fazer um parágrafo argumentativo, então ele vai argumentar com ideia, exemplo e explicação. Ó, é fato que a inveja encontra-se presente em muitas áreas da vida humana, mas é nas relações de trabalho que ela se mostra mais presente. Então veja, nas relações de trabalho, segundo o ponto de vista desse autor, que é um autor anônimo da apostila, é o lugar onde mais se materializa a inveja, por conta dos cargos, por conta da disputa pelo poder e por aí vai. Depois ele vai explicar essa ideia, a diferença de salários e de cargos, uma explicação para essa inveja estar no trabalho. A diferença entre cargos e salários faz com que exista concorrência e quem vence fica acima dos demais. A partir daí, passa a ser invejado. Veja, então, existe uma competição em que sempre alguém vai se sobressair. Quem não se sobressai, inveja o outro. Depois, exemplo que comprova a ideia. Então, como isso acontece na prática? É o que se observa, por exemplo, se um indivíduo consegue uma promoção que o eleva ao cargo de chefe, quando os outros também desejavam essa posição. Quem sai do meio do trabalhador para se tornar chefe tem represália mesmo, às vezes. Por quê? Porque até agora era do mesmo grupo dos demais, né? Mas agora passou a liderar. E quem assume uma posição de liderança vai ter que automaticamente tomar decisões, né? Participa da greve, não participa da greve, aumenta o salário, não aumenta o salário, faz plano de ensino, não faz plano de ensino, vem para o colégio, não vem para o colégio. Só um exemplo de como funciona na escola, mas já pensou numa empresa, numa multinacional muito famosa? Ixi, a concorrência deve ser muito grande, né? E por aí vai. Entenderam como é que eu tenho que proceder o meu parágrafo argumentativo? Então, eu não posso dar a minha opinião, o meu argumento, explicar a minha tese com uma frase e seguir em frente. Eu preciso explicar e depois dar um exemplo para que isso seja comprovado. Tudo bem? Seguindo a apostila, ela vai trazer no próximo tópico os tipos de exemplo. E ela vai dizer que nós temos dois: os concretos e os hipotéticos. E aí a gente vai pensar nas duas palavras. O que é um exemplo concreto? Aquilo que eu posso comprovar com informação, com ciência e com dados estatísticos. E o hipotético é aquilo que eu levanto possibilidade. Eu não tenho uma prova exata para aquilo, mas eu posso levantar pressupostos sobre alguma coisa. Tudo bem? E aí esse eu não posso comprovar. Vira a apostila, por favor, na página 162. A apostila vai trazer dados estatísticos. Nossa, David, eu posso usar números? Você pode usar números, sabe por quê? Porque a gente já ouviu muitas vezes na nossa vida que contra fatos não tem
argumentos. Por quê? Quando eu consigo comprovar, e não há nada mais importante do que números, exatidão, pesquisa, né, o trabalho científico, o empírico, aquilo que eu tenho números para deixar claro que a forma como eu penso é a melhor. Quer ver? Ideia base, olha na página 162. Ideia base, explicação da mesma coisa que a gente fez no anterior. Mas aí, em vez de eu dar um exemplo prático, eu vou dar dados estatísticos. Olha o que a apostila vai fazer com o tema: o problema das drogas no mundo atual. Uma ideia sobre as drogas, na apostila, página 162. O consumo de drogas ilícitas é motivo de muita preocupação no mundo todo. Essa é uma ideia. O uso de drogas causa preocupação. Aí uma explicação. Por quê? As drogas geram condições de dependência em seus usuários, que passam a ter a vida destruída, muitas vezes sem chances de recuperação. Então, a droga causa conflito, causa problema, causa angústia social, né? Causa um conflito social porque a dependência destrói o ser humano. E aí essa destruição pode destruir o trabalho, a família, e vai deteriorando. Agora, ele vai usar um dado estatístico para comprovar o que ele disse. De acordo, olha só como é importante a citação, usar o conectivo de acordo com, segundo, conforme pesquisa. Olha só, de acordo com o relatório mundial das drogas da ONU, cerca de 5% da população mundial são vítimas do consumo de drogas, o que equivale a 243 milhões de pessoas. É vício ou não é? Usou, aquilo impregna na química do nosso corpo, além de afetar o nosso emocional, e aí no mundo já são 243 milhões de pessoas viciadas no uso de drogas. Comprovei ou não comprovei? A droga gera problema porque é um vício destruidor e 243 milhões de pessoas no mundo estão sofrendo com o caos das drogas. Não use drogas, coma chocolate, coma pizza, tome Coca-Cola e seja feliz. E aí depois, a apostila vai trazer aqui embaixo, no finalzinho da página 162, que você pode fazer estatística secundária, trazer mais dados ainda, se você tiver, de quantos é cada droga, né? De quantas pessoas estão em situação, em situação de rua por causa das drogas, e por aí vai. Depois você vai trazendo números, desde que essa fonte seja fiel, fidedigna, né, que se fala, essa fonte possa ser comprovada e nunca copiada. Cuidado, porque a proposta vem com números, vários gráficos e dados estatísticos em todas elas. Números é o que mais tem na prova. Não copie a proposta, gente. Vai citar? Usa o conectivo de citação, de acordo com dados do Ministério da Saúde, de acordo com o relatório da ONU, de acordo com dados do mapa da violência, segundo pesquisa feita por tal órgão, e por aí vai. É uma citação, é um uso de citação para comprovar e não um plágio. Tudo bem? Nós chegamos então aqui ao final do nosso módulo. Na descrição do vídeo, nós vamos colocar as atividades que vocês devem fazer para a gente completar. O que eu quero que fique bem fixo na sua cabeça é que, para argumentar, eu preciso ter concreteza, eu preciso fazer isso com exemplos, dados e informação. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai começar o módulo 6. Eu volto já, crianças.